Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Aqui estamos, como prometido, para gravarmos o nosso quarto vídeo nessa série que intitulamos A Plenitude dos Tempos, que é uma série oferecida pela Igreja Anglicana Reformada São Paulo e em comemoração às festividades natalinas desse nosso 2013 que já está terminando. Bem, eu terminei o vídeo de número 3 falando do desafio que nós temos de recristianizar a nossa geração e que deveríamos aprender a como fazer isso olhando para os bons exemplos que nós tivemos no passado com os pais da igreja e tanta gente que foi utilizada por Deus para construir a história que nós temos até aqui. Mas como eu disse naquele vídeo, as pessoas têm aquela ideia, alimentam aquela ideia de que a igreja conseguiu o que conseguiu através da força e não através do poder do Evangelho, do poder do Espírito Santo, do convencimento, né? Eles têm essa ideia de que foi uma coisa forçada. E eu, quando falo sobre esse desafio que a igreja tem, como eu disse lá no vídeo, acho que número 2, sobre a morte do paganismo, eu falei que é desafio da igreja, a esperança da igreja, acabar de novo com o paganismo, né, especialmente o paganismo que nós vemos vivo hoje. As pessoas tendem a acreditar que nós esperamos conseguir tal coisa através da força, da política, da violência, da censura e de meios que assustam, né, as pessoas. E alguém comentou, me mandou uma mensagem perguntando exatamente sobre isso, se eu acho certo que desrespeitemos tão fortemente assim a religião, a crença de outras pessoas, nessa nossa esperança de transformar as coisas, de cristianizar novamente a sociedade. Bom, essa crítica, esse receio, esse questionamento, ele parte desse erro de achar que a igreja chegou onde chegou através da força, seja a força econômica, força das armas ou força humana, qualquer que seja. E é também base dessa crítica errada acreditar que nós temos essa mesma esperança hoje porque nós queremos eleger um político, queremos influenciar o exército, queremos, sei lá, fazer qualquer revolução na sociedade a fim de obrigar as pessoas a pensar a mesma coisa que nós. Muito pelo contrário, nós não acreditamos em forçar ninguém a acreditar no que quer que seja. Cada pessoa tem a sua liberdade de consciência, é entre você e Deus a sua consciência. Agora, nós esperamos, através da força do Espírito Santo, através de nós, como cristãos, vivermos a nossa fé, de modo que nós vamos influenciar tanta gente que o mundo vai se recristianizar novamente, através do exemplo, através da pregação do Evangelho, assim como a igreja fez. E por que nós temos essa esperança? Eu quero ler com vocês aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 18, onde Jesus Cristo apresenta aos seus apóstolos uma parábola sobre o reino de Deus. Ele diz assim: olha, eu vou comparar o reino de Deus a alguma coisa. E então ele usa uma figura, um exemplo. Ele pega algo lá da natureza e compara com o reino de Deus para traçar um paralelo. E a gente pode aprender bastante sobre essa força do reino de Deus com isso aqui que Jesus Cristo fala. Então vamos lá. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, a partir do versículo de número 18, como eu já disse. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? Versículo 19. É semelhante ao grão, a semente, de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore,
e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Versículo 21. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Jesus Cristo usa 2 figuras aqui para falar para os seus discípulos e para nós da natureza do reino de Deus. Primeiro ele usa a figura de uma semente de mostarda, semente de uma árvore lá que chama-se de mostarda também no Evangelho. É uma semente muito pequena, insignificante. Você pega aquela sementinha e fala assim: olha aqui o reino de Deus. Aí você olha, nossa, é isso o reino de Deus? É desse tamanhozinho? É pequeno desse jeito? Nossa, isso não dá para nada. Aí Jesus Cristo fala que o homem pega aquela sementinha, coloca na horta, rega, cuida, faz o que tem que fazer, prepara a terra, etc, etc. E aquilo ali começa a crescer, 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 crescer. E daqui uns anos, aquilo que era uma pequena sementinha se transformou numa grande árvore, uma árvore tão grande que nos seus galhos, nos ramos dos seus galhos, as aves do céu, todas as aves do céu pousam e encontram nos seus ramos a sua moradia, o seu habitat natural. Então aquilo que era uma pequena semente, de repente passa a se tornar a morada de todas as aves do céu. E a outra comparação que ele faz é com um pouquinho de fermento. Então o que é o reino de Deus? É um pouquinho de fermento, é insignificante. Você pega, sei lá, 1 quilo de farinha, que é desse tamanho, e pega uma colherzinha de fermento, não vale nada. Comparando, não vale nada. Mas a mulher foi lá e pegou aquele pouquinho de fermento e misturou na massa e deixou lá. E o que vai acontecer? Aquele fermento que é só um pouquinho vai levedar, ou seja, ele vai influenciar toda a massa, ele vai contaminar toda a massa. E aquela massa por inteiro vai ficar levedada, impactada pelo quê? Pelo poder do fermento. Então, por mais que a sementinha seja pequena, ela se transforma em algo grandioso. E por mais que o fermento seja uma porção mínima da receita, é ele o responsável por influenciar e transformar todo o restante daquela massa que estava sendo preparada. E foi justamente isso que aconteceu na história da igreja, e é justamente essa nossa esperança em todas as eras da igreja. O que Jesus Cristo fez, meus amigos? Ele não montou um exército, ele não se candidatou a senador da República Romana, nada disso. Jesus Cristo pegou 12 homens, um deles inclusive era um traidor, pegou aqueles 12 homens que um era pescador, o outro era coletor de impostos, o outro era zelote, pegou aquela turminha ali que talvez ninguém desse nada por ela. Jesus pegou aquilo e falou assim: ó, isso aqui é o meu reino, eu estou entregando na mão de vocês as chaves do reino do céu, está aqui na mão de vocês. Quem era aquele povo? Era ninguém. E era assim que Roma via os cristãos, é ninguém. Deixa eles, deixa essa turma pregar, deixa essa turma falar o que quiser aí. Eram ninguém, eles não eram nada. Mas Jesus Cristo já sabia, por exemplo, de uma profecia do profeta Daniel, a famosa estátua de Nabucodonosor. Eu tenho um gráfico aqui no iPad, e vocês podem pesquisar aí no Google a estátua de Nabucodonosor. É uma estátua grande que tem a cabeça de ouro, né? O peito e os braços são de prata, a barriga e as coxas são de cobre, as pernas são de ferro e os pés são de ferro e de barro. Isso é um simbolismo que o profeta utilizou na época, já prevendo o futuro. A cabeça de ouro simboliza, e a maioria dos estudiosos bíblicos, exegetas bíblicos vai concordar com isso, vocês podem pesquisar, muda aí a interpretação do significado, mas a aplicação em si do simbolismo é normalmente aceita. Então a cabeça de ouro era o Império Babilônico, e depois do Império Babilônico veio o peito e os braços de prata, que é o Império Medo-Persa,
Depois vieram os gregos com o ventre e a coxa de cobre, e depois vem o ferro, que é Roma, o poder de Roma, o poder de guerra. O ferro simboliza isso, né? O poder da guerra, e Roma foi o que foi pela sua força de guerra. E depois de Roma, diz o que? Diz que ia ter o profeta viu que aquela estátua ia ter um pé que era feito de ferro e de barro e os 10 dedos, né? Então um reino dividido em 10, que foi justamente o que aconteceu com Roma. Para quem não conhece a história, existiu um imperador e depois esse império ele vai ser dividido. E chega uma época que a briga interna no império era tão grande que chegou a ter 10 reinos divididos lá dentro. E era de ferro, era baseado na guerra, mas era também de barro. Por que era de barro? Por causa que era frágil, era uma coisa fácil de ser quebrada. E o profeta Daniel vê essa sucessão então de eventos, como eu disse lá no primeiro vídeo sobre a plenitude dos tempos, que Deus preparou tudo. Então primeiro vieram os babilônicos perderam a era Medo-Persa, depois do Medo-Persa vieram os gregos, depois dos gregos vieram os romanos, e os romanos internamente se fragilizaram. E aí Daniel está olhando para o futuro na sua visão, e o que ele vê? Ele vê uma pequena pedra. Essa pequena pedra é jogada do céu e cai. E ela bate onde? Bate nos pés daquela estátua. Uma pequena pedrinha. A pedrinha é lançada e pá, bateu no pé da estátua, nos pés da estátua. Que era de ferro e de barro, era frágil. Apesar de sua força, tinha lá sua fragilidade. E o que acontece com a estátua? Toda a estátua quebra, vem abaixo. E o simbolismo é fantástico. Ele diz que aquela estátua vem abaixo, é transformada em pó. E o pó daquela estátua faz o que? Se espalha e cobre toda a terra. Olha que interessante. Imagina aqui uma estátua, a pedrinha bate ali, a estátua toda quebra, se desmancha em poeira. E aquela poeira faz o que? Espalha sobre toda a terra. Foi isso que o cristianismo viu. Foi isso que o cristianismo fez pelo poder do Evangelho. O cristianismo era o que? Era uma pedrinha. Ó, o que é o reino de Deus? É aqui, ó, Jesus Cristo. Jesus Cristo chega a dizer que ele é a pedra rejeitada, que os construtores rejeitaram. Mas para Deus é a pedra angular, ou seja, a pedra fundamental do edifício que Deus queria construir, com sua alicerce, a sapata do edifício. E aquela pedrinha então é lançada por Deus no mundo, bate onde? Bate no Império Romano, nos pés da estátua que Daniel viu. E o Império é destruído. E quando o Império Romano é destruído, o que acontece com o Evangelho? O Evangelho simplesmente domina todo mundo, domina tudo. Não foi através da guerra, não foi através de censura, não foi através de mandar alguém para a cadeia ou isso e aquilo. Foi através do quê? Foi através simplesmente do poder do Evangelho. Pesquisa a estátua de Nabucodonosor, que você não vai se arrepender, você vai aprender bastante coisa. Se eu pudesse, eu traria um gráfico aqui para vocês, mas o meu computador não está permitindo voos muito altos aqui na edição. Tá certo? Então o que é o reino de Deus? Aos olhos dos homens pode ser uma coisa pequenininha, pode ser uma coisa insignificante, mas quando essa pequena semente é lançada na terra e ela brota, ela se transforma numa grande árvore e todas as aves do céu vêm e se aninham. Foi assim que Jesus Cristo descreveu o reino de Deus. Jesus não descreveu uma igreja que vai ser perseguida até o último dia, que vai vir um anticristo e botar os cristãos tudo na cadeia, vai matar todo mundo, e depois Jesus vai vir lá nas nuvens para salvar o restinho de cristãos que ficou. Isso não é assim que Jesus Cristo descreveu a sua igreja. Ele disse assim, olha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é a igreja. Por isso eu creio no poder, na missão de, por exemplo, dizermos e lutarmos por um Brasil que efetivamente pertença ao reino do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de empresários com visão do reino de Deus, precisamos de políticos com visão do reino de Deus, precisamos de bispos, presbíteros, diáconos, pastores, cantores, artistas com visão do reino de Deus. É disso que nós precisamos. No próximo vídeo eu espero voltar lá e falar
sobre as lições que nós podemos aprender com aqueles heróis da fé, mas eu tive que fazer essa pequena pausa para responder a essa crítica, a esse questionamento. Sim, nós esperamos conquistar o Brasil, conquistar o mundo, mas não pela força humana, mas pela força de Deus. O profeta diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, pelo Espírito do Senhor. Graça e paz, um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.